cruzar. Glória a Deus. Trazer meu companheiro. Ele conhece, sabe como é que é. No louvor ele foi difícil conter as lágrimas hoje. A palavra de Deus nos revela ao Criador. E a gente pode hoje, graças à ação de Cristo na cruz, poder estar aqui na presença. Foi enviado um vídeo esses dias no grupo da igreja, eu não sei quem assistiu, mas no vídeo ele contava de um homem que limpava a igreja e falava: obrigado, Jesus, porque pelo teu sangue na cruz, pela tua morte, hoje eu posso estar aqui limpando. Antigamente eu não podia nem tocar no altar, nem estar na tua presença, mas porque o teu sangue veio, me libertou do pecado e me deu acesso novamente a estar aqui na tua presença. Aleluia. É verdade. E hoje eu queria falar um pouco do Apocalipse. Nossa. Gente, tem uma resposta aqui pra cá, se alguém quiser vir pra cá. O Apocalipse de Deus. Quando começa a falar do Apocalipse, todo mundo já tremeu um pouco. E eu queria começar um pouco contando um pouco da minha experiência. Quem sabe, quem me conhece sabe que eu gosto de ler e falar bastante, né? E eu nasci, graças a Deus, num lar cristão. Meu pai e minha mãe são crentes. E desde pequeno eu ouço falar do Apocalipse. Né? Então, imagina uma criança, né, vindo desse meio e aprendendo e ouvindo. Né? E a gente às vezes não tem experiência para ouvir, a gente ouve as coisas. E uma das coisas que eu sempre tive em relação ao Apocalipse foi medo. Medo, porque falava que vai vir o tal do arrebatamento, e se o arrebatamento vir, tu não está preparado, a gente vai pegar para ti. E eu aprendi isso, e esse medo, esse anseio que vinha do Apocalipse veio comigo por muito tempo. E junto a isso, né, eu nasci em 88, então eu acompanhei toda a parte onde na igreja se falava, no mundo se falava sobre as mensagens subliminares, sobre a revelação, quem que é o anticristo? E era a pergunta que eu ouvi a minha vida inteira: quem é o anticristo? Quem é a besta? Onde está? Né? Eu vou botar umas imagens aqui, bota umas imagens aí, que me lembram um pouco da minha infância. Não com o universo. É o próximo ali. E sempre teve essa busca, esse anseio de procurar quem que é a besta, quem que é o anticristo, onde que nós estamos no Apocalipse, quanto tempo falta, o que a gente precisa fazer. E eu li o Deixados para Trás, eu vi o filme, eu fui em pregações, eu ouvi, e aquele medo, né? Olha aqui, ó, um monstro, né? Ele parece a letra que é do 6, então 666. A próxima ali. A Disney, né? Tu vai pegar a letrazinha ali, faz um 6 aqui, um 6 ali, um 6 lá. Então nós temos o 666, a Disney é o 666. Próximo, o Bill Gates. Nossa, o Bill Gates inventou o chip da Microsoft, vai implantar. O Bill Gates é o besta. E próximo, e daí vem agora o Google Chrome. Não, que você pode pegar o logo e fazer aqui, né? Só que a galera era muito criativa. Meu Deus do céu, pensa na criatividade da galera. A galera olhava em tudo e conseguia encontrar a besta. E as coisas, e assim, como eu cresci nisso, eu fui acompanhando as coisas que eram e não foram. Era isso aqui. É isso aqui. É a tatuagem. Né? Qual que é o próximo ali? Tem mais um, né? O shampoo seda, meu Deus. Quem que lembra? Pegava o shampoo, virava de ponta cabeça, juntava as duas imagens e tinha o demônio ali. Ixi! Coca-Cola. A Coca-Cola, que virada ao contrário era o diabo. Não, ali está a besta. E essa mensagem de procurar, de sim procurar fielmente quem que é a besta, quem que é o anticristo, quem que é o 666, quem que é isso, veio comigo. Né? Eu sou formado em computação e durante a faculdade eu aprendi muito sobre computação, sobre a forma, né? E eu vi muita tecnologia nascendo, celular, a microtecnologia, os microimplantes, as tatuagens, os chips e todas essas coisas sempre
veio dentro de mim. E por causa disso, eu li o Apocalipse algumas vezes, talvez não inteiro, talvez um pedaço. Um dia, depois de muito tempo, a Cláudia tinha saído e eu estava em casa almoçando sozinho e falei, vou ler o Apocalipse. E eu aproveitei aquele dia e li o Apocalipse inteiro. Cara, mas eu saí tremendo aquele dia. Meu Deus, tremendo essas pernas. Só, cara, só tem coisa ruim aqui dentro. E o tempo foi passando, né? E eu comecei a me propor a ter uma experiência de um tempo com Deus maior. E todos os dias está lendo a Bíblia, está lendo. E quando você lê a Bíblia todos os dias, você vai seguindo a sequência, você chega uma hora que você tem que ler o Apocalipse. Eu li uma vez, li 2 vezes, li 3 vezes. E estava indo, até que um dia, o Luciano estava lá no carro e me perguntou umas perguntas sobre o Apocalipse. E eu comecei a me deparar assim, eu sei o que tu está falando, mas eu preciso saber mais para poder te informar mais. E isso me despertou em mim um desejo de buscar. E a partir daquele dia, eu comecei a entrar numa busca de todos os dias ler o Apocalipse. Só que o livro de Apocalipse não é um livro que você pode ler um trecho hoje, mais um capítulo amanhã, não, outro amanhã. Não, ele tem que ser lido inteiro. Você tem que sentar ele do começo ao fim. E de preferência, para alguns que eu já falei aqui na igreja, de em voz alta. Você senta e você fala em voz alta. E se tiver alguém ouvindo, melhor ainda. Por quê? Apocalipse 1:3 ali para mim. Não, o Apocalipse 1:3. Pode ser aqui também. Tá ali, ó. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia, e bem-aventurado, né, a gente pode ler aqui, aqueles que guardam as coisas escritas nesse livro. Então, existe uma promessa de Deus para as pessoas que leem esse livro, uma promessa para aqueles que ouvem e uma promessa para aqueles que guardam as palavras desse livro. E nesse período agora, eu quero fazer uma breve introdução sobre o livro. São muitas coisas para falar, a profundidade é muito grande, mas vou tentar me ater para que vocês conheçam um pouco da história do livro aqui, né? E vamos começar pelo capítulo 1. Então, eu gostaria de começar pela leitura do capítulo 1, antes de fazer uma oração. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por essa noite, Senhor, graças te damos, Senhor, porque Tu és bom, que Tu és poderoso, Senhor, que Tu vieste, Senhor, cumpriste o Teu papel, Senhor, em todos os tempos, Senhor, e remiste, Senhor, a todos com o Teu sangue, Senhor. Te pedimos, Espírito Santo, essa noite, Senhor, abre os corações, abre os ouvidos para que possam ver, para ouvir, Senhor, abre os olhos para que possam ver, Senhor, abre o coração para que possam entender a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, revela, Senhor, a Tua mensagem, Senhor, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Coloca no aplicativo lá, que vai dar um ouvinte. Eu vou ler e vocês vão acompanhando comigo aqui, tá? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus
e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, e com cinto de ouro, a cabeça e os cabelos deles eram brancos, como a âmfora, como a neve, os olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, e eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Depois dessa, quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o livro do Apocalipse, ele é um livro prático, sabia? E eu posso dizer que ele é o mais prático do Novo Testamento, porque ele é um livro que ele foi escrito para a era pós-apostólica, certo? Nessa época, né, então a gente tem 2 pontos de vista, tá? Tem o pessoal que fala que o livro foi escrito no ano 60 e outro que foi escrito no ano 90. É muito difícil ter sido escrito no ano 60 por causa de alguns acontecimentos que tem no livro. Mas, de acordo com a visão de alguns, eles tentam encaixar no ano 60. Por que tem essa divisão? Por causa da destruição de Jerusalém no ano 70. Então, aqueles que acreditam que foi escrito no ano 60, acreditam que essas profecias cabem à destruição de Jerusalém no ano 70. Porém, em referência aos estudos, tudo, a maior parte do entendimento se cabe que foi escrito no ano 90 depois de Cristo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos quase todos os apóstolos já mortos, né? João em idade avançada, ele estava cativo, né? Ele estava exilado na ilha de Patmos, então ele estava num lugar que ele não queria estar, né? E esse livro ele foi escrito especificamente para nós, cristãos que estamos na era pós-apostólica, porque nós não temos mais os apóstolos que andaram com Jesus ressuscitado. Então, como é que a gente pode ter essa visão, né? Isso significa que toda simbologia, toda imagem, todos os animais, cores, tudo, ele foi pensado num público-alvo. E esse público-alvo é nós. Então, com essa ideia em mente, a gente tem que fazer tudo que for possível para a gente poder entender e interpretar o livro da maneira mais correta, né? E a gente precisa trazer esses ensinamentos que a gente aprendeu no livro para a nossa vida, né? A gente não pode fazer o que nem eu fazia, de ter medo do livro e eu fico no cantinho que tá bom, não. A gente precisa trazer esses ensinamentos para a nossa vida e para a nossa igreja também. Quando a gente lê esse livro, né, existem várias atitudes que a gente pode tomar em relação à leitura desse livro. E eu gostaria que você prestasse atenção nesses detalhes que eu vou falar dessas atitudes. A primeira que eu posso falar, que é uma atitude que as pessoas têm, é medo, né? Como eu mesmo relatei, as pessoas têm medo desse livro porque ele é um livro difícil, né? As pessoas têm medo do que ele significa, das coisas que ele faz referência, do tipo de linguagem que o livro fala, que é uma linguagem difícil. As pessoas têm medo dos símbolos, das criaturas, das taças, trombetas, dos julgamentos. Medo de tudo, né? Eu posso falar que o Apocalipse bota medo até em quem não é da igreja. As pessoas têm. Que quando eu estava fazendo as pesquisas, eu encontrava várias pesquisas, links para sites de jornal mesmo. Então, existem jornalistas que estão escrevendo sobre o Apocalipse porque eles
acham relevante a sua escrita, né? Só que ter medo do que o livro traz não é bom. E é uma atitude errada que a gente não pode ter. Por quê que a gente não pode ter medo do livro de Apocalipse? Porque o livro de Apocalipse, ele é a palavra de Deus. Então, se ele é a palavra de Deus, eu não posso ter medo da palavra de Deus. Eu tenho que ir lá e ouvir e entender a palavra de Deus. Porque é para isso que eu sou chamado. Eu sou chamado para conhecer e entender a palavra de Deus. E o segundo ponto que as pessoas fazem com o livro de Apocalipse é marginalizar o livro. Certo? Dependendo muito da sua visão, que as pessoas têm nas igrejas, é a forma como você aborda esse livro. Tem igrejas que, de acordo com a sua escatologia, até escatologia significa a forma como você entende o futuro, né? De acordo com essa tua escatologia, você vê como é que você vai abordar esse livro. E tem pessoas que, eu estou na graça, então o Antigo Testamento fala sobre a lei, vai acontecer no futuro, eu vou viver e tá bom, fechou, ponto final. Não vou dar ênfase, né? Tem outros ainda piores, que eles falam assim, não, o livro de Apocalipse ele não é uma leitura para um crente comum. Eu ouvi isso já, quando eu era pequeno. Não, isso aí não é para qualquer um. Não, você tem que ser uma pessoa mais estudiosa, uma pessoa que entende. E é errado isso. Isso eu posso dizer bem claramente para vocês, é errado. Todos nós temos a capacidade de lermos e entendermos a mensagem que está no Apocalipse. E tem outras pessoas que eu acho que é o que mais pega as pessoas, são as pessoas que acham que a leitura não é importante. Eu não sei como definir esse tipo de pessoa, mas várias pessoas, enquanto eu estava conversando nesse tempo que eu havia preparando a palavra, eu falei, são pessoas que estudam a Bíblia, assim, mas o livro de Apocalipse, não sei, eu não acho importante, tem muita simbologia, tudo, eu não consigo entender, não é importante. Não cabe muito para nós estudar, né? E também é uma atitude errada, essa atitude. E a terceira atitude que a gente pode elencar aqui, que é a de sensacionalizar o livro, certo? Fazer do livro uma manchete. Que é uma coisa, dá uma coisa engraçada para vocês. Vai lá e pesquisa sobre alguma coisa no seu YouTube, sobre Apocalipse e a besta, uma coisa. Em menos de uma hora, toda a tua rede social vai ter um monte de foto. A besta está aqui, o Apocalipse está aqui, veja o que aconteceu isso aqui é importante. Por quê? Porque as pessoas gostam de sensacionalizar o livro. E elas transformam o livro de Apocalipse num enigma, num quebra-cabeça, que você tem que pegar as peças e encaixar ele. Se você não souber fazer esse enigma e resolver esse enigma da forma correta, você não vai conseguir entender e interpretar. E isso não é verdade. A gente não precisa ler o livro de Apocalipse com a Bíblia em uma mão, um globo ou um mapa numa outra mão e um jornal da outra mão, porque você não precisa disso para você ler o Apocalipse. A gente não tem pessoas que querem fazer o livro tão misterioso, tão místico, que afastam as pessoas. E não é assim que funciona. O fato é que esse tipo de atitude, todas eles que eu botei até agora, essas atitudes, elas fazem o quê? Elas nos afastam da leitura desse livro. E principalmente nos afastam da revelação que esse livro nos dá. Essa revelação, ela é muito importante para nós. E outra coisa que as pessoas fazem em relação ao livro é encontrar dificuldades. E esse é um dos motivos que as pessoas mais se afastam do livro. Porque tem pessoas que até tentar nessa jornada de ler o livro, de buscar, de querer aprender. Porém, quando eles encontram essas dificuldades no meio do caminho, elas param. E ou lê uma vez só, ou lê de forma
desatenta. Primeiro ponto que a gente encontra no livro de Apocalipse é um negócio chamado leitura apocalíptica. Né? E por que essa leitura apocalíptica é tão difícil de entender? Porque no Novo Testamento só o livro de Apocalipse fala da leitura apocalíptica. Mas a pergunta é, tem que abaixar um pouquinho, tá dando muito... só a leitura de Apocalipse ela é uma leitura apocalíptica? Né? E a resposta é não. E a gente não gosta desse tipo de leitura do Apocalipse, que é essa leitura apocalíptica, porque nós não gostamos de ler o Antigo Testamento. É verdade. Então, quem não lê o Antigo Testamento não está acostumado com a leitura apocalíptica. Ou até tem as pessoas que gostam de ler o Antigo Testamento, só que elas vão lá e param os salmos, né? Oh, Senhor meu pastor, nada me faltará, né? Ou ele vai lá e lê Josué, Gideão, Moisés, pegam esses personagens, aplicam os ensinamentos dele, mas quando chega na parte dos profetas, na parte onde começa a leitura apocalíptica, que a gente tem lá, nós temos Daniel, Jeremias, Isaías, Salmos, você para. E a gente tem essa leitura fraca, a gente vai ler e a gente, é difícil, então pula. Eu sei disso porque eu também já fiz isso, eu também pulava os profetas, porque é difícil, é uma leitura complicada de entender, né? E daí as pessoas, elas não conseguem, sabe o que encontrar? Quando você pula essas partes da Bíblia, você não consegue encontrar a história redentiva da Bíblia. Porque durante a Bíblia toda, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, você tem uma história, e essa história ela é contínua e redentiva, que ela conta a história de Cristo. Quando a primeira vez que eu terminei de ler a Bíblia, de capa a capa, eu finalizei Apocalipse chorando, por entender que Cristo completou todas as coisas. Nada do que foi aberto no livro ficou em aberto, tudo foi fechado. Cada uma dos princípios, das coisas que aconteceram, todas elas foram por um propósito, e quando chegou no fim, tudo estava completo. Nada ficou desapercebido. Só que a pergunta que agora vocês podem me fazer, mas Martão, o que tem a ver com o Apocalipse isso? Eu posso te dizer assim, Apocalipse tem 22 capítulos, com 404 versículos. E esses 404 versículos fazem menção a mais de 500 vezes o Antigo Testamento. 400 capítulos fazem mais de 500 menções somente ao Antigo Testamento. Fora as que fazem ao Novo Testamento. No Novo, né? É? E foi escrito no Novo. Então, para cada versículo que você vê ali, você vai encontrar uma menção para o Antigo Testamento. Então você não consegue ler o Apocalipse se você não conhecer a história, se você não conhecer o Antigo Testamento. E João, ele faz referência a quase todos os livros do Antigo Testamento. A maior referência, em números de referências, está no livro de Isaías. Porém, a referência que é mais citada está no livro de Daniel. Inclusive, uma boa leitura, que se você quiser fazer uma leitura de estudo, você começa Apocalipse, você lê até o capítulo 12, você pare, comece a ler o livro de Daniel a partir do capítulo 7, quando você acabar o Daniel, você volta e continua lendo a história, você vai entender de uma outra forma. Então, como a gente não tem essa leitura de estudo, uma leitura mais profunda, sabe, eu faço esse comentário. Quando eu estava pregando um tempo atrás agora sobre a ressurreição dos mortos, quando Pedro levanta para falar que precisava de um novo apóstolo para substituir Judas Iscariotes, ele buscou um versículo de Salmos que eu hoje, lendo, às vezes eu leio e falo, como é que esse cara encontrou isso aqui, uma referência que precisava nesse versículo falar que Judas precisava ser substituído por outro. O que vocês acham que a primeira igreja usava como escritura? Os primeiros cristãos que eram convertidos, o que tu acha que eles tinham na mão?
Eles tinham o Novo Testamento, as cartas prontas? Não tinham, estavam sendo escritas ainda. Quando ele fala assim, a leitura das Escrituras é importante, o que ele está falando? Da leitura do Antigo Testamento, dela como completa. A leitura da lei, a leitura dos profetas, a leitura da parte onde a gente tem os poéticos, né? Em Apocalipse você consegue ver referência até a Jó. E é uma referência linda. E quando a gente não dá a devida atenção a esses livros, na verdade, assim, sempre quando a gente lê a palavra de Deus, sem dar atenção à palavra de Deus, a gente perde a revelação que Deus tem para nós. Em qualquer livro que você vai ler, você pode ler a Bíblia todos os dias e não crescer nada. Você pode abrir a tua palavra, ler versículos, né? Muita gente faz tarô gospel, né? Abre a Bíblia, lê alguma coisa fora de contexto, fora de explicação, e eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Também, né? Se o jeito que você lê a Bíblia, vai ser difícil você ler alguma coisa, né? Então, se você lê a Bíblia de forma errada, você consegue até justificar as coisas que você quer. E o pior de tudo, quem não lê a Bíblia e não conhece a Bíblia é enganado quando alguém vem com uma historinha bonita contando. E esse engano não é um engano que fala de levar uma vida, mas é um engano que pode te levar para o inferno. Você pode ir para uma falsa doutrina, para um falso ensinamento, e você chegar na porta do céu achando que está entrando no céu. Opa, sai daqui que eu não te conheço. Então tome cuidado. Seja um cristão que seja centrado na palavra, busque a palavra, busque conhecer a palavra de Deus. Como é que você quer ir para o céu? Você quer conhecer Jesus? E o que Ele colocou para nós como ensinamento você não quer ler? A desculpa que todo mundo usa sempre é: eu não tenho tempo, é muito difícil, não tenho tempo. Tem. Eu posso falar para todo mundo tem. Porque o dia tem 24 horas para todo mundo. Então, se alguém consegue, você consegue também. Você pode botar empecilhos, falar que você não tem. Porém, quando chegar no momento que você precisar, você tenta usar essa desculpa para ver se vai dar certo. Vai falar. Outras dificuldades que a gente encontra no livro de Apocalipse são símbolos. A gente tem diversos símbolos ali, né? Eu posso citar alguns aqui: castiçais, 7 castiçais, taças, estrelas, trombetas. O que significa isso? A gente pode ver cores também. Bota para mim ali Apocalipse 1, do 13 ao 15. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos ler aqui Apocalipse 1, do 13 ao 15. Do 13 ao 15. Isso. Apocalipse 1, versículo 13. E no meio dos candelabros, bota na Nova Almeida atualizada, a gente lê junto aqui igual. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e cabelos deles eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os pés eram semelhantes ao bronze polido, com o que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Então a gente tem várias cores aqui, vocês conseguem perceber aqui? A gente tem ouro, nós temos o branco, como a lã, temos a cor de chamas de fogo, a cor do bronze, que é o latão reluzente, né? O que significam essas cores? A gente tem animais no livro.
nós temos dragões, bestas, cavalos, gafanhotos. O que significam essas coisas? A gente precisa entender o significado dessas coisas para a gente poder entender o livro. Mas tem um porém, sabia? Que mesmo quando a gente entende o significado, ainda é difícil. 1:20. Aqui, no versículo 20, João está dizendo para a gente o significado. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Tá, ok. Então a gente entendeu o que significa cada um deles. Só que a pergunta é, por que candelabro? Por que estrela? Então, eu não vou responder para vocês hoje à noite essas perguntas. Eu vou deixar essa na cabeça de vocês, batendo essas perguntas. E eu quero passar para vocês uma chave de interpretação. Como é que você pode interpretar esses símbolos? Primeiro, você pode procurar no livro se João, em algum momento, né, João, que foi o autor dessa carta, né, se em algum momento ele explica o que é isso. Se ele não explicar, o que você pode fazer? Você vai lá no Antigo Testamento. Então, de 9 em cada 10 vezes vai estar lá a resposta. Vai estar em Êxodo, Levíticos, Números, Jeremias, Ezequiel. Use o material que a gente tem hoje. Graças a Deus, nós temos hoje uma biblioteca muito grande. De pessoas que já desbravaram muitos caminhos. Então, aproveite esse material. Não deixe só em estantes. Use a internet para coisas boas. Procura lá, use o Google lá, o que significa os candelabros de ouro. Não pegue a primeira resposta, aceita e deu. Né? Seja inteligente, seja uma pessoa que vai lá, busca, procura. Ah, tem essa resposta aqui, mas será que essa aqui é a resposta mesmo que Deus está querendo colocar? Ela está de acordo com a Bíblia? Se a Bíblia não testificar, então não está correto. Mas a chave mais importante que eu posso dar para vocês conseguirem interpretar esse texto, é a ajuda do Espírito Santo. Porque você pode ler. Quando eu estava na 4ª vez que eu estava lendo esse livro, seguidamente, eu ainda olhava para ele e falava assim, meu Deus, o que isso aqui quer dizer? E eu falava, não faz sentido, nada faz sentido. E a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. A gente precisa orar e pedir para que o Espírito Santo nos abra os nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir a palavra, abra os nossos olhos para que a gente possa ver e abrir o nosso coração, para que a gente possa entender. Glória a Deus. Amém. E outra coisa que tem muito importante, que eu gostaria de falar bastante hoje à noite, é sobre os números. O Apocalipse ele é um livro que ele faz muitas referências a números. E os números, junto com os símbolos, cores, animais, eles são extremamente importantes para o livro. E esses números são tão importantes que eles se repetem várias e várias vezes. Se repetem. Eu vou começar com um número aqui. Quero começar com o número 7. Certo? Somente no capítulo 1, o número 7 ele aparece no versículo 4, 11, 12, 13, 16 e 20. Certo? São várias vezes que ele aparece. E esse número ele é muito importante. Porque o número 7, ele é um número que ele representa a completude. Aquilo que é completo. Então, quando você vê o número 7, você tem o quê? O completo daquela coisa. E no livro a gente tem muitas referências do número 7. Eu vou ler para vocês alguma aqui. 7 igrejas, 7 castiçais, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 coroas, 7 cabeças, 7 pragas, 7 tigelas, 7 montanhas, 7 reis, 7.000 mortos por causa do terremoto, 7 bem-aventuranças. O número 7 aparece muito no livro do Apocalipse. Muito, muito, muito. E eu posso dizer para ti que ele é o segundo número mais importante do livro. Para você entender o livro de Apocalipse.
Então, quando você entende que o número 7 ele é algo completo, você também entende que 3,5, que é a metade de 7, representa algo incompleto. Quem que consegue lembrar alguma coisa que faz referência a 3,5? Tripulação. Tem coisa aí. Então, algo que ele está falando 3,5 é algo que não é completo. E essa ideia de completude ela é muito importante no livro. Porque ela fala sobre algo que é completo. Então, quando você fala assim, o julgamento, 7 julgamentos, você tem o quê? O julgamento completo de Deus. Quando você fala das vitórias, a gente tem o quê? A vitória completa de Deus. Quando você vê o louvor, as taças de adoração e oração, tu vê 7. Por que 7? Porque elas são a adoração e o louvor completo a Deus. Então, tudo isso a gente consegue interpretar a partir do número 7. E se o número 7 é o segundo número mais importante, qual que é o número mais importante do livro do Apocalipse? 8 não. Próximo. 12. Não, também não é 12. 3. Falou tudo. 3, ele é o número mais importante do livro de Apocalipse. Por quê? Porque o 3 ele tem 2 propósitos no livro. O primeiro propósito, que é o mais importante, é que ele está fazendo a referência à Trindade de Deus. Então você consegue no número 3 ver que nós temos um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E no capítulo 1 que a gente leu ali, quantas vezes você viu o número 3 ali? Quando estava lendo ali antes. Alguém pode chutar aqui? Nenhuma? 0? Meu Deus, eu contei mais de 12. Não? Então vamos contar comigo então. Vou ensinar vocês a contar o número 3. Bota ali o T1 ali. O número 3 não necessariamente precisa estar como número, mas ele pode estar como referência. Então nós temos aqui, ó, lá no versículo 1 aqui, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual ele deu o quê? Para 1, mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer. 2, aquele que ele, enviando a seu anjo, deu a conhecer o servo João. 3, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Próximo. Bem-aventurado aquele que lê. 1. Bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia. 2. E bem-aventurado aqueles que guardam as coisas nela escritas. 3. Próximo. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que 1. Que era, que é e que há de vir. 3. Da parte daquele que é, que há de vir. 1. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono. 2. E da parte de Jesus Cristo. 3. Próximo. A fiel testemunha. 1. Primogênito dos mortos. 2. O soberano dos reis da terra. 3. Aquele que nos ama. 1. Pelo seu sangue nos libertou dos pecados. 2. E nos constituiu como reino e sacerdote. 3. Então, em todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram, e todas as terras, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Bota o próximo ali, ó. Só nesse pequeno trecho, olha quantas vezes a gente vê o número 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E esse número 1, 2, 3, ele também serve para dar ritmo à carta. Quando você lê ela no grego, você tem uma palavrinha lá chamada kai, que é como se fosse uma junção. Então você consegue ver várias vezes ela aparecendo, juntando esses números, né? Mas eu não quero falar em grego, eu quero falar de português aqui, que a gente pode ler e entender. Então, imagina, qual que foi a bem-aventurança que a gente vê ali? Bem-aventurado aquele que lê. Não é aqueles. Então, vamos aquele que lê. Então, bem-aventurado aquele que lê. Por que aquele que lê? Porque um dia João escreveu essa carta para as igrejas.
E não é que nem nossos dias hoje que a gente tem Bíblia para tudo quanto é lugar. Eu tenho Bíblia, tu tem Bíblia. Tem Bíblia até para quem não nasceu, né? Até quem na tua casa que não nasceu, você tem Bíblia. Se você não disse amém, eu vou... Te preocupo com isso. Então a gente tem Bíblia para todos os lugares, mas naquela época não tinha. Então a carta, ela é ser lida por quem? Por uma pessoa. Então bem-aventurado aquele que lê. E o segundo aqui agora é bem-aventurado aqueles que ouvem, porque a carta era lida em público para a igreja. Então, como essa carta ela foi escrita para ler em voz alta, João deu um ritmo para ela, que fica muito mais fácil de você ler ela. Quando você consegue identificar esse ritmo, você consegue ler ela e até decorar, que fica muito mais fácil de você decorar, porque você, isso. Então fica muito mais fácil. Então, quando você está vendo, por exemplo, da parte daquele, graça e paz, da parte de quem? De que era e que há de vir, é Deus. Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono, Espírito Santo. Da parte de Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo é? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o rei da terra. E esse padrão você consegue encontrar pelo livro todo. Só que esse padrão também de 3, não sempre necessariamente ele fala sobre Deus. A gente consegue também encontrar um padrão de 3 falando sobre o dragão, a besta e falta do profeta. Por que a gente consegue encontrar o dragão, a besta e falta do profeta? Porque eles são uma falsificação de Deus. O diabo imita. O diabo imita. Então a gente consegue ver essa falsificação também. Então, eu desafio vocês, essa semana, a pegar o livro. Tente ler, tente encontrar esse padrão de 3. Tente ver os números. Por mais que você não entenda, não estou entendendo nada. Mas tenta. Porque o Espírito Santo ele revela através dos números, das palavras, das cores, dos animais. Outro número que é muito importante, que a gente precisa entender para o livro de Apocalipse, é o número 4. Por que o número 4 é importante? Porque o número 4, ele faz referência à criação de Deus. Então a gente vê o quê? Os 4 cantos da terra, os 4 anjos, os 4 ventos, os 4 seres viventes. Vamos ler ali Apocalipse 5:9. Vamos ver o padrão aqui do 4, que acontecendo aqui. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. 1, 2, 3, 4. Tribo, língua, povo e nação. 1, 2, 3, 4. A gente está falando aqui uma referência à eleição de Deus. Então Deus escolheu nós de todas as tribos. Não foi só da tribo de Israel, mas de todas as tribos, na tribo do Balneário Camboriú, na tribo do Brasil, na tribo de todas as tribos, de todas as línguas, aqui que falam inglês, português, alemão, francês, espanhol, de todos os povos e de todas as nações. Todos somos eleitos pela graça de Deus. Um outro exemplo, 5:13. Vamos ver se a gente consegue encontrar o padrão de 4 aqui. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Temos 2 padrões aqui: céu, terra, debaixo da terra, debaixo do mar, toda a criação de Deus. Outro padrão: louvor, honra, glória e domínio. Tudo isso para Deus. Deus criou isso para Ele. E a gente consegue ver mais. Agora eu não vou seguir com vocês, mas eu só vou fazer referência. Em Apocalipse 8:5, em 16:18, a gente vê a mesma referência. Ele faz referência a vozes, trovões, relâmpagos, terremotos. 4. Apocalipse 9:21. Homicídios, feitiçarias, imoralidades sexuais e furtos. Obras do homem, criação do homem. Apocalipse 10:11. Povos, línguas, nações e reis. Apocalipse 18:22, arpistas, músicos, tocadores de flautas e trombeta. Você consegue encontrar esses números, esses padrões na leitura. E por que eles são importantes? Porque eles nos revelam informações além do texto. Então, quando você lê o número 7, você sabe o quê? Que é? Completo.
Quando você lê o número 3, uma referência a Deus, né? Ou o ritmo da carta, ou até a besta, né? E o número 4, uma referência à criação, algo que foi criado por Deus. E o último número que eu quero falar com vocês essa noite aqui é o número 12, que também é um número muito importante, porque o número 12, ele representa a completude, só que do povo de Deus. Então toda vez que você vê o número 12, nós estamos falando da completude do povo de Deus. Então você vai ver no Apocalipse 12 tribos, 12 apóstolos, 24 nações. Para aí, Marta, mas agora é 24. É 12 mais 12. 12 estrelas sobre a cabeça da mulher, 12 fundamentos da Nova Jerusalém, que são o quê? São o nome dos 12 apóstolos. A árvore da vida do Apocalipse 22, ela dá o quê? 12 frutos por ano. E o número dos que são salvos são quantos? 144 mil. O que é 144 mil? 12 mil de cada tribo. Então nós temos 12 vezes 12 mil. O que é 12 mil? É 12 vezes 1000. O que é 1000? 1000, ele representa algo grande, algo enorme. Então 12 vezes 12 vezes 1000. Então nós temos a completude do povo de Deus. Então 144 mil é o quê? Então é a completa completude de uma imensa multidão que o povo de Deus que vai ser. Não é 144 mil só, gente. Não é, a gente não pode ler o livro de forma literal e achar que aqueles números representam alguma coisa. Porque se você ler o livro de forma literal, você vai ver que ele fala assim, e eu fui levado para o julgamento da besta. Então João estava lá vendo o julgamento. Ele viu o julgamento. Não foi simbólico. Por quê? Por que esse livro é tão simbólico? Vamos só trazer isso aqui para os dias de João, certo? Então João ele já fala que ele estava onde? Na ilha de Patmos. O que ele estava sofrendo? Perseguição, ele estava exilado. Então, como ele estava exilado, ele precisava mandar uma carta para os membros da igreja, certo? Quem que era a perseguição que estava acontecendo naquele momento? O Domiciano. Então, o Domiciano era o rei que estava perseguindo a galera, só que assim, a perseguição naquele momento estava muito forte. Acirrada. Estava muito forte. Então, você precisava que essa carta passasse por todo o império, para as igrejas. Porque essa carta não foi escrita para 7 igrejas específicas. Ela foi escrita para todas as igrejas. Então, como é que se pode falar sobre o imperador, que o imperador está apertando o cerco para nós, sem dar nomes? Você pode fazer referências, né? Então você tem uma besta que está perseguindo o povo. Então essa besta ela pode vir, sabe? Mas Deus vai ganhar dela. Esteja firme, fique firme. Então essas alusões que ele faz, as cores, números, tudo, são para quê? Para que o povo pudesse entender e essa carta pudesse expandir. Sem que seja... Se um romano pegasse, mas isso não faz sentido nenhum. Leitura louca, pode passar. E quais são as conclusões que a gente consegue tirar desse livro? Eu acho que a primeira e mais importante é que o livro de Apocalipse não é um enigma e não é um quebra-cabeça. Quando você entende essa mensagem, que isso aqui não é um quebra-cabeça, um enigma que você precisa desenvolver, você precisa entender, você consegue ter acesso à revelação de Deus. Porque você tira aquela ideia de que a revelação está fechada e você começa a usar a ideia de que a revelação está aberta, está disponível, é só você ler e entender. O Apocalipse não está tentando enganar a gente. Sabe, esse pensamento passa na cabeça das pessoas. Sabe, se eu deixar ser marcado pela besta, eu estou frito e eu vou perder minha salvação. E o que é essa marca? E o que é essa marca? Se eu for marcado, eu vou perder minha salvação? O livro de Apocalipse foi escrito para a igreja. Jesus não está querendo dizer para você que você vai perder a sua salvação. O que Jesus está dizendo assim, não se renda Persevere ao mundo. Não se renda aos ensinamentos deste mundo.
Não se deixe marcar pelos ensinamentos deste mundo, não se deixe marcar pela besta. Porque se você é cristão, a hora que acontecer, você vai saber. E essa marcação não é somente essa marca da besta. É todas as marcas que não são de Cristo. Quando você se deixa marcar, deixando ensinamentos errados na tua vida. Os falsos ensinamentos, essas filosofias que começam a entrar dentro de nós e você começa a o quê? Marcar na sua testa e na sua mão, na sua mente e na sua força, e você começa a viver para aquilo. Você começa a viver para as suas ideologias, para as ideologias que o mundo está pregando, e você deixa de lado as coisas de Deus. Desde o começo do tempo, Deus apresentou uma árvore do bem e do mal, uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Você tem a opção de escolher estar com Jesus e seguir os ensinamentos dele, ou você tomar as suas próprias decisões. Não se deixe enganar, não se deixe marcar. Adore somente a Deus. Parece simples, parece que é a coisa normal, mas é muito fácil você ser enganado. É verdade. O engano é tão preocupante que no Novo Testamento, quase todos os livros falam sobre a gente ficar atento aos falsos ensinos e falsos profetas, e falsos mestres e falsos doutores. Por quê? Porque é muito fácil você deixar ser enganado por essas doutrinas e você deixar ela entrar na sua mente e na sua mão, e daí você vai ser totalmente lançado fora, porque você não vai mais querer saber das coisas de Deus, porque a tua doutrina já está feita. Este livro ele trata, o principal propósito desse livro é encorajar o povo de Deus. Esse povo estava sendo perseguido, oprimido, angustiado, morto. E esse livro ele traz uma mensagem dizendo: Deus vai justificar e Deus vai vingar o seu nome e o seu povo. Amém, glória a Deus. Deus vai lidar com o pecado e Ele vai fazer todas as coisas novas. O seu reino será consumado aqui na terra. E no final, tudo será novo. E esse final vai acontecer. Amém. Glória a Deus. Sabe, eu estava pensando, quando Jesus sobe aos céus, os anjos aparecem e falam: por que você está olhando para cima? Da mesma forma como ele subiu, ele vai descer. E quando você lê em Apocalipse, você tem o quê? Jesus, da própria boca dele, não da boca de anjos, confirmando que ele vai voltar, ele vai governar, ele vai consumar todas as coisas. E eu tenho certeza que Jesus está vindo. E o melhor de tudo, a gente ganha no final. Então, não tenha medo, não tenha medo. Esse livro é um livro de esperança para você que tem problemas, sabe? Que a tua vida você não consegue encontrar esperança. Leia esse livro, você vai encontrar esperança. Que Deus pode com todas as coisas, que nada, nem o inferno, nem a besta, nem o anticristo, nada que se pode se levantar pode ao governo de Deus. Amém. E eu gostaria de finalizar fazendo um resumo do livro, que eu acho que é uma coisa muito importante para vocês. No capítulo 1 ao capítulo 3, a gente começa com uma carta comum. Né? Você tem uma introdução dos personagens, Jesus, a localização, e Jesus escreve 7 cartas para 7 igrejas. Né? E a minha pergunta é: só tinha 7 igrejas na Ásia? Não, né? A gente sabe que tinha Hierápolis, Colosso, Trode, né? Por que a gente não tem cartas para essas igrejas? Porque o objetivo era falar que era completo. 7, completo. É a mensagem completa para todas as igrejas. E não é uma mensagem para cada igreja. Não. Todas as mensagens são para todas as igrejas. E para nós. Todas as cartas têm mensagens para nós, para pontos que nós precisamos como igreja ler, nos atentar. Porque Deus, em todas as cartas, ele faz um padrão. Ele se apresenta de uma forma, ele traz um elogio, ele traz uma reclamação, uma advertência, e ele conclui com
um julgamento. Alguns são bons e outros são muito ruins. Então, por causa desse número 7, a gente consegue entender que essa carta era para passar para todas as igrejas da Ásia. Sabe o que são essas cartas? Porque assim, ó, quando você lê a Bíblia, você vai ler carta de vários escritores. Nos 4 evangelhos, você lê cartas de Mateus, Marcos, Lucas e João, escrevendo sobre Jesus. Mas em Apocalipse você consegue ver uma coisa: Jesus escrevendo para você. Então, se você quer saber como é que é uma carta de Jesus para você, leia Apocalipse. Leia a carta das igrejas. Elas são as cartas do nosso pastor sempre para nós, para que nós possamos nos manter sempre firmes e alcançarmos a salvação. No capítulo 4 e 5, a gente entra para a segunda seção do livro. E agora as coisas são bem diferentes. Então a gente já não está mais falando de cartas, de apóstolos, né? Então nós estamos falando o quê? Agora o cenário mudou. Então, onde é que nós estamos agora? Nós estamos na presença de Deus. Então nós vemos um trono e a gente vê um livro, e esse livro tem 7 selos. E a Bíblia fala que João chorava muito, porque existia uma mensagem dizendo que este selo, esse livro, ninguém podia abrir, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Por que João chorava muito? Porque se esse livro não pudesse ser aberto, a minha redenção não podia acontecer. Os meus pecados não podiam ser perdoados. Não existia ninguém que era digno de nos livrar dessa perseguição que estava acontecendo. Nós estávamos condenados. E daí o que aparece perante esse trono para poder abrir esse livro? Jesus, um forte? Não. Um cordeiro. Com o pescoço cortado, como se tivesse sido sacrificado. E ele é referenciado como o leão da tribo de Judá. E ele recebe o poder e a autoridade para abrir os selos. E a gente começa agora, a partir do capítulo 6 e 7, a gente tem o quê? 7 selos, e junto com esses 7 selos, cada selo representa circunstâncias comuns da igreja. E é importante que a gente entenda que são circunstâncias comuns da igreja. Nenhum detalhe que está escrito nos selos ele está fazendo referência a uma governante, guerra ou coisa específica. Não está falando, essa carta, esse selo está falando referência à Primeira Guerra Mundial, o levantamento de tal. Não, não são. São para nós. E do capítulo 8 ao capítulo 11 a gente vê o que? O desdobramento das 7 trombetas. E a última trombeta ela anuncia o que? O reino de Deus, o reino de Cristo e o último julgamento. E ele conclui com a abertura do templo de Deus no céu. Então as trombetas elas estão em paralelo com o julgamento dos selos. Então a gente chega no capítulo 11 e a gente conclui essa leitura. E quando você pula para o capítulo 12, a história muda de novo. Por quê? Porque o livro de Apocalipse não é uma leitura contínua. Você sabia disso, que o livro de Apocalipse não é uma leitura contínua? O livro de Apocalipse, no capítulo 12, ele começa a contar a história novamente. Só que, como se fosse um filme, onde você às vezes vê uma cena acontecendo pelo ponto de vista de um ator, depois de outro, no livro de Apocalipse também. Agora, no capítulo 12, a gente tem novamente a história contada, só que por outro ponto de vista. Então, nessa sessão, agora a gente não tem nada do fluxo da sessão anterior. Não faz sentido você continuar do 11 para o 12, não tem ligação entre um e outro. E a história ela é contada de novo por um ponto de vista. Qual que é esse ponto de vista? Que tem uma mulher, e essa mulher tem um filho, menino, e esse menino representa Cristo. E ele é perseguido por um dragão, o diabo. E a narrativa que a gente consegue ver aqui nesses capítulos aqui é a grande antítese entre a cidade de Deus e o mundo. Então o diabo ele pede ajuda para 2 bestas e para entrar nesse conflito.
Só que no final do capítulo 14 a gente vê o quê? Que os eleitos de Deus são salvos e a Babilônia cai. Então os inimigos de Deus, o que eles são feitos? São vencidos. Glória a Deus. E a gente chega agora no capítulo 15 e 16. E agora aparecem 7 anjos com 7 taças. E essas taças também contêm pragas e julgamentos. E a última taça contém um grande terremoto e a Babilônia destruída. Tá, mas peraí, se tu está acompanhando comigo, como é que a Babilônia foi destruída no capítulo 14 e agora ela é destruída de novo? Por quê? Porque nós iniciamos a contagem da história novamente. Então nós estamos na terceira ponto de vista aqui agora. Então, no capítulo 12 a 14 a gente vê um ponto de vista, no capítulo 15 e 16 a gente vê outro ponto de vista. Você consegue entender esse padrão de mudança de história? De que a história não é contínua? Por quê? Por que ele conta mais de uma vez as histórias? Porque ele precisa levar um ponto para você entender. No capítulo 17 até o 19, a gente tem novamente a destruição da Babilônia, da besta e do falso profeta. Mais uma vez. E daí a gente chega no capítulo 20 a 22. E agora no capítulo 20 a 22 a gente encerra essas sessões de leitura e a gente chega ao grande ápice da Bíblia. Onde Deus está lidando com o julgamento do dragão. Ele joga no lago de fogo e enxofre, né? A gente vê o que? A cidade final de Deus, novos céus, nova terra, uma nova Jerusalém, que é a comunhão que Deus desfruta do povo. Aleluia. E a gente conclui o livro. E a pergunta é, o que a gente aprende com isso? Porque eu não vim aqui para dar uma aula para vocês de Apocalipse. Apesar que eu gosto de dar aula, mas eu não vim para dar uma aula para vocês. Eu preciso que vocês entendam uma mensagem. E nada mais justo do que a gente escolher 7 pontos para falar isso. Número completo, né? Primeiro ponto. A glória do Deus Trino. O livro de Apocalipse é somente sobre a glória do Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus que se revelou lá no Antigo Testamento com diversos nomes, como Jeová, Rafá, Jiré, Adonai, se alguma coisa que eu não consigo falar, de ser todos esses nomes que Deus se revelou desde o princípio. Ele é o Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele é o Deus do universo, que criou todas as coisas, ao qual o tempo não pertence a Ele. E Ele está fora, todas as coisas estão criadas por Ele. Então a gente vê que a gente glorifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. E a gente volta na leitura de 3, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Toda honra, toda glória são para Ele. Segundo ponto, a gente entende a relevância e a confiabilidade da Bíblia. Porque é um ponto extremamente importante que você não tem uma história desconexa entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É uma história contínua, em que ela começa num ponto e ela termina no outro. Que a gente tem uma aliança, e essa aliança ela continua aqui, porque a aliança foi feita com o povo de Deus, e vem até a restauração de todas as coisas. E o terceiro ponto, que é extremamente importante para nós cristãos, é a soberania de Deus. Deus é soberano, e as suas decisões não podem ser questionadas. A gente lê no livro de Apocalipse que aparecem muitos vestidos com vestes brancas, e eles são os mártires da igreja. E eles perguntam, até quando, Deus? E Deus responde, acalma, tem mais de vocês vindo. E por que ele faz isso? Porque ele é o Deus soberano. Ele entende todas as coisas. Mas um ponto extremamente importante é que a gente consegue ver a realidade do sofrimento.
Uma das razões que as pessoas não gostam de ler esse livro é porque você vê imagens de sofrimento. Você vê morte, sangue, violência, ruas cheias de sangue, tantas pessoas mortas, e morte, e morte. Tá tudo lá, gente. Por quê? Porque o pecado é real. O sofrimento é real. O martírio é real. As pessoas morrem por causa de Cristo. O nosso adversário é real. A perseguição contra a igreja é real. O sofrimento do povo de Deus é real. Tem muitas pessoas que têm um ponto de vista em que o arrebatamento vai ser antes da vinda do anticristo e da besta aqui, como que Deus veio para te salvar, um escape. Mas a pergunta que fica é: e os nossos irmãos da China, do Paquistão, da Índia, da Coreia do Norte, que são mortos todos os dias? Nós somos especiais, né? E João, os apóstolos, crucificado, empalado, morto à espada, crucificado de ponta cabeça, apedrejado, decapitado, queimado vivo. Quinto ponto: a inevitabilidade da severidade do julgamento de Deus. O julgamento de Deus, ele é inevitável. Então, quando alguém fala assim, eu sempre ouvi falar: tem que curar, quando quer curar, por quê? A gente não pode fazer nada se ele vai vir. Se está escrito é porque vai acontecer, e se vai acontecer, é inevitável. Então Deus é tão soberano que Ele nos diz o que vai acontecer no final. E a nossa esperança dessa inevitabilidade do julgamento é a imagem que a gente tem de Jesus Cristo do Apocalipse. Porque, sabe, às vezes as pessoas têm aquela imagem de Jesus afeminado, com um cabelo de comercial de shampoo, jogando para lá e para cá, com aquelas mãos que nunca trabalham numa carpintaria do pai dele, com aquele rosto. Eu prefiro a de Apocalipse 19:11. Eu prefiro a visão de: e ouvi os céus abertos, e eis um cavalo branco. E seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele tem muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo e branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ele ferir as nações. Ele mesmo regerá com cetro de ferro o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. No manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Jesus que eu creio. Não é o Jesus que foi fabricado pela mídia. O Jesus que não lida com o pecado. Porque o amor de Deus se revela em ele lidar com o pecado. Glória a Deus. Porque se Deus não tivesse lidado com o pecado, a gente ia para o inferno. Jesus, ele vai punir os ímpios. Todo aquele que não se arrepender será punido por Deus. Se você não se arrependeu ainda, corre. Às vezes a leitura desse livro, se você não conhece Jesus, se você não se arrependeu dos seus pecados, essa leitura é uma leitura difícil, porque ela vai ver, você vai encarar o teu julgamento. Agora, se você está em Cristo, você vai ter a esperança. Para que ter medo da besta, do Apocalipse, da marca, de nada? Para que ter medo? Deus
está contigo. Amém. Aleluia. A vitória é tua. Oh, glória. Você está do lado vitorioso. Agora, se você não está, corre. Amém. Ó, que ainda dá tempo. Dá tempo ainda. Daqui a pouco a porta fecha. 6. A certeza da volta de Cristo. Cara, esse livro é maravilhoso porque a gente tem a certeza que Jesus vai voltar. Que Ele vai voltar, Ele vai nos levar. Não importa se a gente estiver no meio do sofrimento, da angústia. Se você não estiver disposto a amar a Deus a ponto de entregar a sua própria vida, para que estar aqui? Eu sempre falo que as pessoas não entendem quando leem ou quando fazem oração dizendo: Senhor, você é meu Senhor e meu Salvador. Porque a parte de Salvador todo mundo quer, mas a parte de Senhor ninguém quer. A volta de Cristo ela é extremamente importante. Por quê? Porque a volta de Cristo ela vinga o sangue dos mártires. Aqueles que estão clamando na presença de Deus: até quando, Deus? Até quando, Deus? E eles serão vingados e Jesus vai retornar. E para concluir tudo isso aqui, a consumação da história redentiva da Bíblia. Eu já falei antes aí. Lá em Apocalipse 22, a gente volta lá para Gênesis 2. No capítulo 3 de Gênesis, certo? Então Deus criou os céus e a terra no capítulo 1 e no capítulo 2. Está tudo perfeito, Deus anda ali. E no capítulo 3, o homem cai. O pecado entra. Só que Deus é tão bom com a gente que naquele capítulo mesmo, Ele já nos deu a esperança. Gênesis 3,15. Ele fala assim, não precisa botar aí: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta lhe ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então no capítulo 3 a gente vê a queda do homem e uma promessa que da mulher vai vir a semente e ela vai pisar a cabeça da serpente. E no livro de Apocalipse a gente vê essa imagem acontecendo. Lá no versículo 12, quando eu falei da mulher, a mulher tem um filho, e esse filho vem e ele derrota o dragão. E essa serpente, quem que lembra do livro de Jó, lá no capítulo 1, quando acontece uma coisa que é muito estranha, porque eu sempre li aquilo e achava muito estranho, que os anjos vêm se encontrar na presença de Deus e junto vem Satanás. E ele começa a acusar, Deus fala sobre Jó e ele começa a acusar Jó. E lá no capítulo, em Apocalipse, você consegue ver o que? Ó, a grande serpente foi pisada. O acusador dos nossos irmãos caiu. Então, aquele que incomodava Deus, falando mal de mim, de ti por causa do pecado, caiu. Amém. Glória a Deus. Eita, glória. Glória a Deus. No capítulo 22, a gente volta lá para o Gênesis 2, para a criação perfeita de Deus. Nós vemos novamente a árvore da vida. A árvore que a gente tinha acesso, mas o pecado nos tirou. Nós vemos um jardim, um rio, e a consumação de toda a história completa. Onde você pega um livro que começa a contar a história da humanidade e que aponta para um Cristo que vai vir, que vem e resolve o nosso problema. E esse livro, ele fala que nós devemos adorar a esse homem, esse Deus que se transformou em homem por nós. O Cordeiro de Deus, ele é digno. Ele é digno. Tem pessoas que falam: não, mas Jesus não é pai da Trindade. Jesus no Apocalipse está ali no céu, na presença de Deus, e o céu declara: digno é o Cordeiro de receber toda a honra,
toda a glória e todo louvor. Se não fosse Deus, Deus ia se levantar e ia jogar ele para o inferno naquela hora. Mas Jesus é Deus. Jesus esteve sempre com Deus, desde o princípio, na criação de todas as coisas. E a gente conclui. Então o anjo me mostrou um rio de água de vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. E no meio dessa praça da cidade, e do outro lado do rio, está uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Glória a Deus. E nela estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro. E os seus servos os adorarão e contemplarão a sua face. E na sua testa terão gravados o nome dele. Então já não haverá mais noite. Não vão precisar de luz, nem de lamparina, nem de luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre ele e reinará para todo sempre. Amém. Este livro ele exalta Deus. Não se preocupe com a marca. Se preocupe por ter a marca do Cordeiro na tua vida. Bota o vídeo ali. A gente vive uma igreja em que está tudo muito fácil para nós. Nós não somos perseguidos, temos Bíblia à vontade. E esse vídeo são pessoas, quando receberam uma mala com Bíblias dentro, disputando para quê? Tem valor para a sua Bíblia. Deus te deu esse presente de você poder ter esse livro que revela a presença dele. Está ao seu alcance. Basta você abrir e buscar. Eu gostaria de fazer uma oração. Obrigado, Deus, porque tu és digno de receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Senhor, queremos te pedir perdão, Senhor, porque não trazemos a tua palavra com devido respeito, Senhor. Porque não nos dedicamos mais a te conhecer. Porque preferimos viver, Senhor, para os nossos anseios e nossas vontades, em vez de viver para ti, Senhor. Eu te peço, Deus, nos ajuda, Espírito Santo. Revela a tua palavra em nós. Revela o teu amor, o teu poder. Porque tu fosses digno, Senhor. De todo louvor, toda honra, toda maneira, Senhor. Manifesta nesse lugar, Senhor. Abençoa os nossos irmãos, Senhor, para que possam compreender a preciosidade que é a tua palavra. Que quando você abre a Bíblia, você não está fazendo um estudo, você está conhecendo o teu Deus. Você está conhecendo a profundidade daquele que é, que era e que há de vir. O Deus poderoso que criou os céus e a terra. Bendito é teu nome, Jesus. Bendito é teu nome, Jesus. E a gente conclui lendo esse capítulo 22. Deus tem um novo céu, uma nova terra para nós. É o cumprimento da profecia que Jesus falou para nós.
João 14, ele fala que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus e creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu tinha dito. Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar esse lugar, eu voltarei e o receberei para mim mesmo. Amém. Para que onde eu estou, vocês estejam também. Amém. Uma das mensagens das cartas do Apocalipse fala que aquele que está com Cristo vai receber um touro. A presença dele, Glória a a Deus. presença do Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra.